pouquinho mais de, um tom um pouco de mais de seriedade ainda. Bom, então sejam todos e todas extremamente bem-vindas nessa nossa tarde de sábado aqui, dia 7 de agosto, aonde eu tenho uma grata satisfação, mas uma felicidade assim que transborda de poder estar contando com uma das mais recentes, mas mais importantes amigas que essa trajetória de estudioso do direito, que de estudioso do comportamento humano me proporcionou. Alguém que eu respeito demais, assim, que eu legitimo muito, né? Eu conversava já com as pessoas que interagiam comigo, né, para entender o que iria acontecer nessa tarde de sábado. Então, eu estou trazendo para vocês aqui hoje, gente, né, graças ao aceite dela, nesta agenda infinitamente assim intensa, eu estou trazendo para vocês hoje. Eu quero que vocês conheçam, né, a Maísa Castelo Branco, uma psicanalista respeitadíssima no nosso país, com uma inserção de estudo internacional gigante, seja na Europa, seja nos Estados Unidos. Alguém que verdadeiramente conhece do estudo, do tema da psicanálise, faz isso já, e ela vai falar depois com vocês, faz isso já há uma quantidade bem expressiva de tempo, né, com uma clínica maravilhosa. Então, alguém que, enfim, respira psicanálise não só do ponto de vista teórico, mas também fazendo a sua aplicação. Então, eu conheci a Maísa num outro projeto que nós temos de estudo de cérebros comportamentais, e a partir dali, com as intervenções que ela fazia, que faz, que permanecerá fazendo nas nossas aulas, todos nós nos encantamos, todos, a unanimidade. É muito difícil ser unanimidade, a Maísa é uma unanimidade, porque quando ela fala, como vocês vão ver na sequência, ela fala com muita propriedade, ela fala de uma maneira que a gente entende, mas principalmente ela fala com muito conhecimento. E evidentemente que não dá para nós trabalharmos no âmbito do direito sem que nós estejamos comunicando, conversando, compartilhando, principalmente aprendendo com outras áreas do conhecimento. E afinal de contas, quando nós falamos sobre um comportamento humano, quando nós falamos de uma prática criminosa de uma maneira mais específica, o direito costuma trabalhar, o direito costuma tratar isso de uma maneira um pouco mais rasa. E claro que aqui não é o objetivo de trabalhar com a ideia de fazer uma crítica, enfim, só estamos fazendo uma constatação. O direito, para o direito, crime é um fato típico, ilícito e culpável. Para a criminologia, crime é um fenômeno complexo. Mas a grande verdade é que nós trabalhamos no direito com causa e ação, né? Com causa e consequência. Nós temos ali uma ação criminosa, nós temos prova dessa ação criminosa e, consequentemente, nós temos uma sanção. E aqui nós entramos, evidentemente, dentro do campo do mito, nós entramos dentro de uma grande mitologia, a gente entra dentro de uma ideia de abstrações, de credos, que verdadeiramente nós vamos colocar o sujeito no cárcere e que de lá ele sairá muito melhor do que ele entrou. Que ele entrará no cárcere e que necessariamente ele não voltará a cometer um ilícito penal. Então, quando eu estou dizendo para vocês, é que o direito, ele sempre vai fazer uma leitura que é uma leitura muito abreviada. Ele vai fazer uma leitura que acaba sendo uma leitura, portanto, um pouco mais resumida sobre os comportamentos humanos. E como vocês viram ali na apresentação que eu fiz no Instagram, em relação à Maísa, a Maísa trabalha justamente com a pesquisa dela, todo o campo de pesquisa sobre o tema do comportamento humano, para além, claro, de outros temas correlatos, mas a ideia do comportamento humano. E aí a Maísa também, num determinado momento, passou a se interessar, segundo ela, pelo tema da criminologia. Começou a se valer assim, de, poxa, por que será que determinados crimes acontecem? Por que determinados crimes acontecem deste modo, de outro modo, enfim. E aí, gente,
a Maísa, como vocês vão perceber, é um manancial assim insecável de conhecimento sobre esse tema. E nós, então, nos propusemos, né, ela aceitou o meu convite, para a gente conversar um pouco sobre o caso da Elise Matsunaga, uma vez que esse crime, evidentemente, lá no ano de 2012, depois com os reflexos em 2016 do julgamento, ele lá, aquela época, ele repercutiu, mas a grande verdade é que hoje, quando nós falamos de documentários, hoje quando a gente fala de Netflix e de outros, né, de outras plataformas de streaming, a gente costuma, então, ver que isso toma uma proporção que é uma proporção mundial, né? Uma proporção, assim, enfim, gigantesca. E, para nossa surpresa, num determinado momento, a gente, então, percebeu que o caso da Elise Matsunaga, então, foi enfrentado, foi pauta de uma minissérie, como muitos e muitas de vocês assistiram, com as suas particularidades, e aí um tema, um caso, um crime que estava, de alguma maneira, um pouquinho mais adormecido, acabou, portanto, voltando, né, para as manchetes, voltou para a discussão do nosso cotidiano. Então, antes de passar a palavra para a Maísa, para que ela dê um oi para vocês e já possa imediatamente adentrar no assunto, porque é óbvio que hoje vocês vieram para ver e ouvir a Maísa e não a mim. Eu só quero contextualizar com vocês o que foi o caso, assim, de uma maneira só numa contação de história, para que todos nós possamos partir de um ponto em comum, para que a gente, né, possa, de alguma maneira, assim, partir de um ponto que seja um ponto de conhecimento de todos. Bom, quando nós falamos deste caso da Elise, é importante que todos nós, então, rememoremos que foi um crime que aconteceu no ano de 2012, mais precisamente na data de 19 de maio, ok? Elise e o Marcos se conheceram no ano de 2004. Lá no ano de 2009, ele se separou, então ele teve um relacionamento extraconjugal com a Elise, lembrando que se conheceram num site de relacionamentos, né? Durante esses anos todos, de 2004 a 2009, eles mantiveram uma relação extraconjugal. Marcos se separa da esposa, casa com a Elise. Então, a partir de 2010, eles passam a ter uma relação um pouco mais, enfim, atribulada, né? Até que, em 2012, a partir da contratação dela de um detetive particular, ela reúne algumas evidências de que o Marcos estaria lhe traindo. Ela, quando recebe essa informação do detetive particular, ela está no estado do Paraná, lembrando que eles moravam no estado de São Paulo, estado da Maísa, a Maísa está falando conosco justamente lá de São Paulo, tá? E aí, ela, portanto, volta para casa. Ele busca ela no aeroporto com a babá, com a filha que eles tinham em comum, voltam para o apartamento. No apartamento acontece alguma discussão, acontece ali alguma disfuncionalidade com aquele casal. Ela acaba, então, matando o Marcos, e depois de matar o Marcos, ela, então, acaba esquartejando ele. Lembrando que o Marcos era um alto executivo, né, da IOC, todo mundo conhece essa marca. Naquele momento histórico, inclusive, a marca estava sendo vendida. Enfim, uma negociação bilionária. Então, ela mata o Marcos é esquartejado por ela. Depois disso, ela coloca o corpo do Marcos já esquartejado em pelo menos 3 malas e embarca no veículo e vai para uma outra cidade, né, aí do interior de São Paulo, chamado de Cotia, e nesta cidade ela então distribui lá numa estrada secundária, numa estrada de terra, ela distribui essas malas em diferentes espaços.
até o momento em que um popular, o qualquer um do povo lá, enfim, identifica o corpo, chama a polícia, né, identifica uma parte desse corpo. A polícia começa uma investigação, descobre os diferentes, digamos assim, pedaços, né, do corpo do Marcos, né, em diferentes lugares. Começa uma investigação e, a partir dessa investigação, lá no dia 4, então, o crime acontece no dia 19 de maio de 2012, o corpo dele é encontrado no dia 23, no dia 4 de junho, ele, então, é identificado, se identifica o corpo de Marcos, né? Como vocês, alguns e algumas viram lá no documentário, vocês viram que ela acabou encaminhando um e-mail para a família, né, dizendo, olha, em nome do Marcos, dizendo, olha, eu estou bem, etc., fiquem tranquilos, enfim, então tem toda uma arquitetura por trás disso, até o momento, então, que ela é surpreendida por conta das câmeras de vigilância do elevador, do prédio onde eles moravam, né? A polícia se vale dessas imagens e acaba, portanto, tomando o depoimento dela, oportunidade em que ela confessa que cometeu o ilícito nessas condições, que de fato foi ela quem disparou contra o marido, foi ela que verdadeiramente esquartejou. Para vocês entenderem, para encerrar a minha participação aqui nesse primeiro introito, ela foi julgada no ano de 2016, 4 anos depois, então, do fato, e ela foi condenada a uma pena de 19 anos e 11 meses. Quando ela foi denunciada, e aí aqui principalmente falando com a galera do direito, quando ela foi denunciada e depois, consequentemente, pronunciada, ela foi por um homicídio duplamente qualificado. Motivo torpe, e também, sempre lembrando que o torpe para o direito, torpe é algo, portanto, repugnante. É algo, portanto, que traz essa característica, algo repugnante, algo que, enfim, de uma maneira assim, ultrapassa os limites do razoável. Se é que nós pudéssemos falar em razoável para matar. Mas é algo que extrapola em muito. E também foi dito pelo Ministério Público, né, que teria sido empregado meio cruel, porque houve uma discussão se ao tempo em que ele tinha sido esquartejado, ele estava vivo ou não. Acontece que quando aconteceu o júri, o corpo de jurados, os 7 jurados, afastaram as 2 qualificadoras. Disseram que o motivo não era torpe e disseram também que não havia prova quanto ao meio cruel. Daí, portanto, a Elise Matsunaga foi condenada por homicídio simples. Nessa condenação, então, a pena imposta foi de 19 anos e 11 meses. O Ministério Público, inconformado, recorreu para o Tribunal Paulista, dizendo que a decisão dos jurados era manifestamente contrária à prova dos autos. O Tribunal Paulista manteve a decisão dos jurados, disse que estava ok a decisão dos jurados, que não se podia falar ali por conta da soberania em alteração, e manteve, então, a pena dos 19 anos e 11 meses. Depois, a defesa da Elise recorreu para o STJ, para terminar a história para vocês, e lá no STJ, a pena dela, que era de 19 anos e 11 meses, passou para 16 anos, ok? Foi feita uma redução. Qual foi o fundamento da redução? O fundamento da redução foi porque a Elise, então, tivera confessado a prática do crime, e aí, para nós, aqui, digamos assim, do direito, somos sabedores, então, de que a confissão, ela é uma atenuante preponderante, ela é uma atenuante que precisa ser considerada pelo juiz, pela juíza, no momento da dosimetria da pena. Naquele momento, lá do julgamento de 2016, o juiz não considerou a confissão dela para reduzir a pena.
Então, por isso que teve essa discussão, que ela se encerrou de algum modo ali por 2019, algo recente, podemos dizer assim, e que o STJ disse, olha, de fato, pelo motivo dela ter, de algum modo, confessado, a pena precisa ser reduzida. E aí, então, como vocês viram, ou então irão ver, a partir das nossas provocações de hoje aqui, vocês viram que o documentário, ele é um documentário que ele tem como ponto de partida justamente a saída da Elise já no regime semiaberto. Né? Ela estava presa lá no presídio aquele famosíssimo de Tremembé. Vocês lembram que tem um livro que foi proibido, olha que momento, né? Tem um livro que ele foi proibido, tá? E que ele conta a história, digamos assim, dos presos famosos de Tremembé. Lá para Tremembé vão, de fato, assim, como é que eu posso dizer, os popstars do crime. E a Elise, a exemplo de tantos outros e outras, ela também ficou lá cumprindo pena em Tremembé, e aí, enfim, né, gente? Então, com a saída dela do presídio, se tem a gravação, se tem este conjunto de informações do documentário, que vocês assistiram, que depois a Maísa também vai tecer, evidentemente, todas as suas manifestações sobre. Então, eu só queria, nessa minha intervenção primeira, contextualizar, explicar o que aconteceu, né? Muitas de vocês, lá no ano de 2012, não estavam mesmo prestando atenção nisso que estava acontecendo, nem em 2016 e etc. Então, para muitos e muitas de vocês, foi um negócio assim quando viram Netflix. Olha, já aconteceu isso no Brasil? Sim, aconteceu isso no Brasil. Bueno, aí, gente, então, para eu passar a palavra para a Maísa, claro que o professor Gabriel, né, como vocês conhecem, o professor Gabriel ele é muito curioso com esses temas de comportamento humano. Como eu disse para vocês, o direito não dá conta, o direito trabalha com essa loja, nessa lógica teve prova, não teve prova, e teve prova e não teve prova, isso provou, isso não provou, e teve as imagens, que não teve as imagens, e teve isso, e teve aquilo, e teve a perícia. E aí, para já não gerar nenhum tipo de frustração para quem vai continuar conosco aqui, a nossa discussão de hoje aquilo tudo que a Maísa vai trazer para nós não passa pelo direito. Olha que gostoso. O nosso tema, eu não vou fazer nenhuma análise com vocês aqui, eu, Gabriel, não vou fazer nenhuma análise com vocês sobre a prova dos autos, a decisão, se a pena foi alta, se a pena foi baixa, se a pena... Não. Não é definitivamente o objetivo do nosso diálogo de hoje. Então, me diga lá, qual é o objetivo? Olha, nós queremos conversar um pouco nós queremos ouvir a Maísa para falar sobre comportamento humano. Afinal de contas, o que de fato talvez tenha passado, o que de fato compõe, o que constitui uma mente que pode ser tida sim ou não, vamos saber no final da história hoje, no final do nosso encontro aqui. A gente pode falar que a Elise é perversa, né? E quantas vezes a gente ouve, ai, não sei quem é sociopata, ai, não sei quem é psicótico, e começa todo mundo se apropriar dessas expressões, e a grande verdade é que nós, no direito, ninguém sabe o que de fato isso significa, o que de fato isso é. E aí, claro, que não poderia ser um professor do direito para vir aqui para explicar o que isso é. Teria que ser alguém deste quilate da Maísa. Então, Maísa, minha queridona, sem palavras para dizer da minha felicidade. Se tu olhares agora, se tu abrires o dicionário e tu procurar a palavrinha felicidade, lá vai ter uma foto minha do lado. Tá? Pode ter certeza. Eu tô mega feliz, mega satisfeito por tu ter aceito, porque tu sabe do carinho, da respeitabilidade que eu tenho, de tudo que tu construiu nessa tua carreira. Então, assim, minha queridona, tá contigo, nós queremos te ouvir a partir da Elise, assim, afinal de contas, quais são os traços,
onde é que isso pode ter começado, aqueles mitos todos que se constroem, né? A gente nasce criminoso, a gente não nasce criminoso, a gente aprende a ser criminoso. Como é que a nossa mente funciona nisso tudo? Então, queridona, tá contigo, a palavra é tua, e desde já, muito, muito, muito obrigado por ter aceito estar aqui conosco. E provavelmente no dicionário, ao lado da sua foto, estará a minha. Que bom! Muito feliz de estar aqui, de falar para os seus alunos e de ter, vamos dizer assim, a confiança, a fé de que não será a última e que todos vão gostar muito da nossa interlocução. Então, assim, eu estou fazendo força para isso. Eu agradeço a sua generosíssima apresentação minha. Enfim, eu gostaria de começar falando sobre o título, o que a psicanálise tem a dizer sobre Elisa Matsunaga, sobre esse caso. Um título desse presume que eu, em nome da psicanálise, irei falar sobre o caso. Em psicanálise isso não existe. São várias as correntes psicanalíticas, são várias as escolas, são várias as questões que cada escola se apoia. E também temos a questão da psicanálise brasileira, a psicanálise americana, a psicanálise francesa, que na verdade está imbuída dentro de um caldo cultural desse país onde elas habitam, com os costumes, os comportamentos, as crenças, as questões desse universo cultural. Mas o título apenas indica o que uma psicanalista pode compartilhar sobre a opinião dela, baseada na teoria psicanalítica, sobre o caso Elisa Matsunaga. E talvez um outro colega que aqui estiver e puder debater conosco, poderá discordar de algumas questões que eu vou colocar. A psicanálise, e como eu sempre digo para todos os meus alunos e amigos e colegas, ela não possui uma Bíblia, um Alcorão. Freud não é nosso Moisés. Não existe a fórmula com as coisas escritas que todo mundo tem que seguir. Também o fato de nos apoiarmos naquilo que Freud desenhou como aparelho psíquico não nos engessa a estarmos olhando o século XXI e suas questões com o olhar do século XIX. Isso não acontece. Então, o olhar da psicanálise ele é vasto. Ele comporta discordância, ele comporta diferenças, ele comporta atravessamentos, ou seja, cada indivíduo é atravessado pela sua história, pelo seu país, pela sua cultura, pelo seu gênero. E com isso podemos caminhar todos nesse grande território da psicanálise e, baseado em algumas premissas fundamentais que nos faz psicanalistas, podemos então falar sobre alguma coisa, inclusive o crime. Crime, para mim, significa sintoma. Significa um sintoma psicopatológico. Não só um sintoma social, cultural, não só uma expressão jurídica ou que vai ser lidada de acordo com as leis escritas, né, as leis dos operadores do direito, nas quais eles vão se basear, mas crime, puxando um pouquinho a interpretação psicanalítica, ele é um sintoma também cultural social e um sintoma individual. Ele é um sintoma coletivo, em relação ao coletivo, que aquele criminoso se insere, e isso tem que ser olhado, da mesma forma que um sintoma. E dentro desse coletivo, tem que colocar esse coletivo no tempo, na história, na cultura, na época, nas contaminações possíveis. Não estamos na era do rádio,
Estamos na era da televisão, do vídeo, das câmeras que filmam, entrando no elevador, saindo do elevador, fazendo isso, fazendo aquilo. Temos a época da imprensa, que se coloca muitas vezes no papel do advogado, né? Ou do juiz, ou do promotor. Né? Estamos num complexo histórico-cultural bem diferenciado, aonde esse crime acontece. Da mesma forma que existem diferenças entre 2016 e 2021. Muita coisa aconteceu, principalmente dentro do universo feminino, entre esses 2 anos. A isso tudo eu atribuo as condições do coletivo ao qual uma psicanalista poderá inserir este crime e esse indivíduo e a vítima que fez parte desse crime. E quanto ao aspecto individual, já estou falando da tentativa de olhar para a história da pessoa, com aquilo que é possível ter acesso, com aquilo que não é manipulado, que não é usado, que não é partidário, que não é defensor de bandeiras, com aquela informação que não vai ser então contaminada por outras vias que não seja entender a história do sujeito, a história em que aquele sujeito se desenvolveu, com um máximo de acuidade e de postura não contaminável possível, né? De poder se olhar com uma certa nitidez, sem o fog das manipulações de imprensa, as manipulações culturais e as manipulações do Netflix, da diretora que fez o filme. Manipulações românticas, manipulações feministas, manipulações tendendo a uma interpretação feminista, manipulações de jogo de vítima. Num universo de crescimento da importância e do direito da mulher no mundo de hoje, eu convido a todas nós, sairmos da posição de vitimização e de vítima. Nós não vamos a lugar nenhum, nos colocando sempre na condição de vítima. Porém, somos vítimas de feminicídio, somos vítimas de crimes hediondos e ofensas. Mas o modo talvez mais correto de lidar com isso não seja através da vitimização. E da vitimização apoiada num feminismo tosco e num feminismo que nos infantiliza e corrompe até uma certa profundidade de saber esse aprendido na dor, aprendido na carne, aprendido na inúmeras dificuldades que todas as mulheres passaram até hoje em 5.000 anos de história. Imagina se eu vou jogar isso fora? De jeito nenhum. Mas para podermos realmente lançar a mulher numa jornada de transformação e progresso, nós precisamos sair da posição de vítima. Posição essa que teria a tendência a glorificar criminosos na posição de anti-heróis ou anti-heroínas. Anti-herói, aqui esclarecendo, que é aquele criminoso do filme que você acaba torcendo por ele. E geralmente ele é interpretado até pelo seu ator ou atriz predileto. E aí você, apesar de advogado, falar, torcer para que no final, por causa de uma certa justiça ou tentativa de justiça, você vá torcer para ele que ele se dê bem no final. Então, às vezes, nós temos essa posição dentro que eu acho do documentário da Elisa, de colocar ela como uma certa anti-heroína, se colocar na posição de vítima de um cara de elite. Nós não estamos numa época... Nós estamos numa época de ódio à elite. Ódio. De um cara rico, de um cara que caça animais. Nossa, a gente está numa época de gente vegana. A gente está na época de não querer que os animais morram pela caça. Nós estamos numa época de, se você defende a caça ou armas, você é bolsonarista. Então a pessoa já sai agora aqui da nossa interação aqui
no Zoom, se por acaso eu ousar falar de alguma coisa positiva em relação ao porte de arma, ou então a história da caça em si, né, do esporte da caça, como é que fica isso, e a Amazônia, quantos animais estão morrendo nas florestas, enfim, começa toda uma contaminação onde um sujeito como o Marco Matsunaga é visto como o criminoso da vez, ou seja, talvez ele tenha merecido morrer porque o cara era rico, de elite, ele era hétero, cisgênero, gostava de prostitutas. Bom, pelo menos nessa parte ela levou uma vantagem, né? Porque se não gostasse, ela não teria jamais conhecido o Marco e vivido a vida que viveu. Ou vislumbrado a possibilidade de viver uma vida de princesa que ela viveu, né? Então nós temos aí um cara oriental, às vezes tem preconceitos também ainda contra imigrantes aqui nesse país. Ele é rico, ele gosta de prostituta, ele provavelmente trata mulheres como objeto sexual sem nenhum direito a sentimentos. E baseado nisso, ele ofendeu a Elisa Matsunaga, ela teve uma vida horrorosa com eles, de ofensas e etc, etc. Coisa que ela, por 3 ou 4 vezes, coloca no filme com ênfase, ou seja, justifica. Quando se trata de justificar o crime, por que você fez isso? Nós temos, da parte dela, ele falou isso, isso, isso e isso para mim, só. E da parte do advogado de defesa, isso é uma coisa que eu fico às vezes chocada com a advocacia criminal, o Gabriel sabe disso, né? Que às vezes a advocacia criminal me choca, eu faço pergunta para ele. Quando alguém pergunta para o advogado criminalista, mas por que ela esquartejou? O que você acha desse esquartejamento da Elisa? E aí a resposta ela precisava tirar o corpo dali. Então, assim, veja bem, esquartejar uma pessoa não é um negócio corriqueiro que eu ou você vamos fazer quando a gente faz, ops, dei um tiro em alguém, preciso tirar o corpo, né? Precisa de um sangue frio, precisa de uma construção psíquica para que você chegue a isso. Então você tem na construção na Netflix, que eu não sei o quão diferente foi a mesmíssima construção em 2016, entendeu? Em relação a ele, no sentido de que ele a fez passar por situações de extrema pressão e por causa dessa extrema pressão, seja que nome você dará essa pressão, ela se justifica como um crime passional, onde movida por emoções incontroláveis, a Elisa vai e o mata e aí o esquarteja. Essa construção em relação ao Marco Matsunaga do documentário e ao mesmo tempo do que eu me lembro na época do julgamento é uma construção extremamente contaminada e enviesada, como se pudéssemos criar nesta personagem uma anti-heroína. Mas vamos lá. O que o caso Elisa traz de temáticas que são importantes para a gente observar psiquicamente falando primeiro, o fato do esquartejamento em si mesmo, né? Não é muito comum que mulheres, após matarem seus maridos, vão esquartejá-los, né? Com um certo requinte, com uma certa frieza. Durante todo o documentário, a Elisa é colocada como, além de vítima, ela é colocada como uma pessoa que está lá apenas pela questão materna. Ela está participando do documentário para também requisitar direitos a poder ver a filha, a poder ter esse contato com a filha. Tudo gira muito em torno desse mito da maternidade, desse mito
de mãe que a única coisa que quer agora e a única meta que existe no mundo é reencontrar a filha. Que tenha seus fundos de verdade nessa colocação, tudo bem. Mas o que nós vemos ali é um extremo romantismo em relação à figura materna, porque o que eu gostaria de perguntar às pessoas do documentário, que eu não sei, que eu acho que não estava explícito lá, é: na cena do elevador, a Elisa sobe com a criança, a babá e o Marco. Depois, parece que a babá não está mais em cena e o Marco desce para pegar a pizza. Depois o Marco sobe. E a próxima cena que vemos dessa família, desses moradores desse apartamento, é a Elisa descer com as malas. Ou seja, aonde estava a filha da Elisa enquanto ela esquartejou o marido? E depois ela ainda pega o carro, coloca as malas dentro do carro e vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá, ia para o Paraná, depois vai para Cotia, depois vai para cá, depois vai para lá. E quem estava com a criança? Quem estava com essa menina? Quem estava tomando conta dela ou aonde ela estava? Ela deixou a menina sozinha no apartamento? Quem estava lá? Uma criança estava lá. A babá não levou a criança para casa dela. A babá entrou no elevador e provavelmente deve ter ido embora, sabe-se lá. E a Elisa ficou com a menina e com o Marco Matsunaga dentro do apartamento. O que aconteceu com essa criança durante todo o desenrolar do documentário e do crime em si? Ou seja, quem deu conta dessa criança até a Elisa voltar para casa depois de ter desovado o cadáver do Marco? Como estava essa criança? Ela estava sozinha dentro do berço? Como é que é essa história? Essa história nunca foi muito, vamos dizer assim, explicada para pessoas que têm ímpetos maternais tão profundos, né? Então, assim, nós temos, no meu entender, na posição da Elisa, as questões psíquicas histéricas, baseado em todo o componente que a histeria freudiana nos revelou até hoje, que eu vou explicar, que é eu existo. A histeria na mulher significa eu existo através de um outro. Eu existo através desse que eu me entrego, que eu me abro, que me faz ser alguém. Por estar com você, meu amor, eu existo. É bem parecido com o beijo da princesa desmaiada. A gente tem muita história infantil de que tem alguém desmaiado, dormindo, alguma coisa acontece que vem um príncipe e beija. E a partir desse beijo, eu existo. A histeria feminina, em vários graus, se baseia nessa régua, nessa premissa. Eu existo porque alguém me beijou, alguém me deu vida, alguém me faz existir. Se chega um príncipe rico que me beija e faz eu existir dentro de um feminino, vamos dizer assim, situado numa ampla valorização sexual, mas ao mesmo tempo num enorme preconceito, garota de programa. Se eu tenho um sujeito que me faz existir, perder este que me faz existir começa a me provocar um certo âmbito de desestruturação, um certo âmbito de sofrimento e pressão de sofrimento muito grande. Porque ao perdê-lo, eu serei quem? Mas aí você pode argumentar com ela, poxa, mas você foi lá, falou com a família Matsunaga, mostrou as fotos do detetive, eles ficaram do seu lado. Eles falaram que iam dar todo o apoio para você, você não ia perder a grana. Muita gente coloca a questão da Matsunaga ter matado o Marco com a grana, a questão da grana, porque ele era grana, coisa da grana. Eu acho que o universo feminino é muito mais complexo do que esse universo masculino que julga dessa forma, que tudo acaba em grana.
tudo acaba em bolso, tudo acaba em símbolo fálico. E a grana, na nossa cultura, é um símbolo fálico de respeito, de respeito. Porém, não nem sempre para o universo feminino. O universo feminino é o universo do desejo, é o universo do querer ser valorizada, do querer ser gostada, do querer ser reconhecida, do querer ser alçada a uma condição de princesa por amor, não por dinheiro. E eu não vou levianamente dizer que Elisa Matsunaga, só porque ela era uma garota de programa, que ela não está inserida nesse contexto de querer ser uma princesa que recebe o beijo e é alçada a um nível de vida que ela jamais poderia imaginar que ela teria. Mulheres, quanto mais precisam ser definidas por um homem para elas existirem, mais vão se tornando adaptativas. Elas ajustam, adaptam, se transformam no que você quer que eu seja para você. Você é caçador? Serei caçadora. Você atira arma? Serei uma das melhores atiradoras do clube. Você faz isso e aquilo? Farei também. Você gosta de vinho? Ah, eu vou ser tão expert quanto você. Eu me transformo no que você quer que eu seja para você. Além de dar para você aquilo ao qual eu, por escolha na vida, me tornei garota de programa. Eu sou contra essa versão de toda e qualquer garota de programa acaba sendo garota de programa porque não tinha outra forma de ser na vida. Essa contaminação ela não me pega. Em alguns casos, sim, mas não no caso de Elisa Matsunaga. Inclusive, ela fazia faculdade, vai. Ela se tornou garota de programa por desejo próprio dela. E se deu muito bem, porque ela acabou sendo garota de programa e através de ser garota de programa, ela acabou encontrando o príncipe. Nossa, é bastante coisa. E ela oferece então a esse príncipe o que ela tem de melhor. Até aquele ponto, que é o sexo, que é a sedução, que é toda a parte fêmea da mulher. É isso que ela oferece a ele. E ele oferece em contrapartida todo um universo de significação simbólica, inclusive social e cultural, que ela jamais ambicionou ter. O ponto aqui que eu quero esclarecer é que uma pessoa que, por exemplo, hoje em dia, que é muito comum, hoje em dia não existe mais o vício em garota de programa, que era bem recente isso, tá? No início do século, década de 90, e vamos dizer assim, até realmente a cultura ficar sendo dominada pelas redes sociais, pela internet, pelo acesso a sites pornô, etc., até essa época, eu poderia e atendi vários rapazes que ficaram viciados em garota de programa. Isso não é só, é preciso de uma garota de programa, mas assim, quando encontrava uma mulher que queria casar, que se apaixonou, que queria ter um caso com ela, tratava ela na cama como garota de programa. Aí você vai me dizer assim, mas a gente está na época dos 50 tons de cinza. E as coisas ampliaram muito desde a sua época, doutora. Afinal, a senhora é um pouquinho de idade, né? De repente, a senhora não entendeu isso. Que hoje em dia podemos fazer muito mais coisas na cama que antigamente, se nos vissem fazer isso, iria nos chamar de garota de programa. Existe uma diferença muito grande entre
essa abertura sexual de práticas e mise-en-scène sexuais, que às vezes é piada minha, tá? Chega ao nível do Circo do Soleil, entendeu? Isso é uma coisa, é uma acrobacia. Existe uma diferença entre uma gradual expansão do conceito de performance sexual e liberdade para se fazer o que quiser na cama, diferente do que tipo de envolvimento eu tenho com aquela mulher ou com aquele homem que está além da performance sexual. Ou seja, que a performance sexual não seja a força motriz que segura uma relação afetiva. Relações afetivas são seguradas, existem, são estruturadas pelo afeto e os vários tipos de afeto dessa relação. A relação sexual per se ela é a força motriz que segura uma relação afetiva ou um casamento, se essa é a condição daquele casamento existir, este casamento está prestes a terminar em breve. E talvez alguém tenha esquecido de dizer isso para a Elisa, que aquela vida de Cinderela era muito mais a ver com a fada madrinha do sexo do que com um reconhecimento talvez mais afetivo da importância de você na minha vida, meu amor. Então nós temos no Matsunaga, no Marco, não um sujeito que ofende, que é um machão latino-americano que bate no peito, que tem aquela construção cultural machista, chauvinista, horrorosa. Ele era um cara muito tímido, super amigo, super legal, muito bonachão. Eu conheci uma pessoa, uma amiga minha, de muitos anos, que estudou com ele na GV. E falou, ele era um cara na dele, tímido, não ficava de bravado, mesmo com a história das armas, um cara que ficava se ostentando, ele não tinha uma postura machista agressiva, ou ele não era um cara que você, como mulher, teria asco de estar perto dele por causa dos olhares, da postura, da fala, do modo de se expressar, o modo de dar indiretas e aquela construção toda machista que nos causa nojo, né? Mas eu acho que o grande problema dele é o nível de envolvimento real daquele ser humano com outro ser humano que pudesse se aprofundar enquanto relação homem-mulher além do sexo. E se você coloca todas as fichas no sexo, em qualquer situação, desculpe, assim, não tem como uma relação durar. Porque é da própria natureza sexual, o começo, o topo da montanha e a queda. Pode haver outros recomeços na mesma relação. Só que isso depende também de outros atributos dentro da relação que a nível humano, a nível emocional, a nível constituinte do psiquismo são tão importantes ou às vezes até mais importantes que o sexo em si. E que quando eles existem, esse sexo vai ser colocado, inserido nesse contexto e poderá ter as suas variadas expressões. E não apenas aquela da satisfação sexual per se com o mínimo de afeto necessário. Tá, mas acontece que o Marco casou com ela, né? Ele podia ficar um bilhardário, garota de programa para lá, para cá, para lá, para cá. O que impediria Marco Matsunaga, de repente, ter um bordel a seu dispor? Né? Nada. Eu acho que efetivamente ele se apaixonou pela primeira vez, talvez na vida dele, pela Elisa. E, se eu não me engano, eu não sei se isso eu li, ou se é da época, ou se é do documentário,
ela tinha um certo orgulho de ser aquela que ele mais se abriu, mais se satisfez, mais sentiu-se homem, másculo, fálico, viril e à vontade com uma mulher na cama, que foi o caso dela. Daí ele depois querer esta mulher para sempre com ele e torná-la esposa. Então, houve alguma coisa de uma prática sexual e de um tipo de relação com mulher que é basicamente centrado no sexo e numa amizade legal, mas onde isso aqui é o mais importante, houve algo maior que Elisa deu a ele, e ao dar a ele, ele falou, ok, eu quero isso para mim. Isso é muito importante. Só que ele leva a sexualidade com isso, né? E aí ele tem com ela verdadeiramente um casamento e talvez até uma descoberta de afeto, de carinho, de relação. As fotos deles são fotos de um casal muito harmonioso, todas elas, a caça, as fotos que aparecem no documentário são inúmeras. Também as fotos do próprio casamento. Não era um casamento formal, ele não estava casando porque papai mandou, porque precisava um miliardário casar com alguém, senão ele não ia escolher garotas de programa, ele pegava qualquer japa ligada à família e casaria, né? Ele casou com ela porque ele quis, ele casou com ela por amor, e eu acho que ela também. Ela também. E é verdadeiro o afeto. Eu honro o afeto do Marco e eu honro o afeto da Elisa. Eles se descobriram como algo mais além do sexo, algo mais do que aquela relação sexual. E no âmbito histérico, aquele que o outro me define, nesse âmbito histérico, eu não sou então só sexual, porque era importante para ela, né? Era importante para ela. Eu não sou só isso, eu sou muito mais. Eu sou Elisa Matsunaga, usa esse nome até hoje. Então, assim, eu sou aquela que vai ser alçada nesse campo simbólico que o Marco a alçou. Quando eu falo de campo simbólico, então, estou apenas recordando, eu estou falando de algo além de grana, algo além de dinheiro. Ah, ela matou não sei o quê por causa do dinheiro. Não faz sentido nenhum. Por que então você acha que ela matou? Porque dentro do campo histérico, quando essa histeria vai piorando, ou quando um fator externo agrava isso, e eles tinham pouco tempo de vivência real de casamento para se segurar uma onda dessas, ele começa a sair com outra garota de programa. E que vai que ele só estava saindo com outra garota de programa. Ele não estava apaixonado ou querendo a garota nem nada. Como aquele advogado porta de cadeia queria presumir que era noiva do... Queria uma grana, tirar uma grana da situação, né? Que o cara ela era uma noiva escondida em que ia morar em Miami com o Marco, que o Marco ia deixar tudo. Imagina, o Marco ia herdar um negócio lá. Assim, você vê que é visivelmente uma tentativa de extorquir dinheiro ali, entendeu? Nada, a não ser o próprio Marco falando, ou ter mais dados, nada indica que Marco Matsunaga iria deixar a Elisa de fato para ter uma outra princesa na vida dele. É possível que ele quisesse fazer um dia isso, de repente o amor acabou, mas eu não sei. Isso não há nada indicativo para mim pela via psíquica que isso era real. O que a Elisa fala, que o Marco falou para ela, em nada me convence que é real, ou apenas é uma fala boa para eu pegar menos tempo de cadeia, ou para eu justificar mais o que eu fiz.
E aí, então, qual seria o motivo mais inflamado dentro desse campo histérico do outro me define, que você vê como psicanalista que poderia ter instigado a Elisa? E o que eu colocaria é que dentro do campo histérico da mulher, onde ela é definida por um outro, a rivalização, a rivalidade feminina é alçada às alturas. Rivalidade essa que nos prejudicou historicamente há milênios. Mulher às vezes era muito mais contra a mulher do que homem contra a mulher. Uma rivalização, uma competição à la rival, porque não é competição de... A competição masculina é outra praia. Existe uma competição, que eu chamo de rivalidade, que é feminina. É uma rivalidade intrínseca do feminino, que não permite que outra mulher retire de mim aquele ser que me reconhece. O que o príncipe vai beijar outra princesa? Mas não, isso não vai rolar. Isso não vai rolar. Então, assim, uma vez eu atendi uma garota de programa numa situação bem parecida com essa da Elisa. O cara não era um miliardário, bilionário, mas tinha bastante grana e ela ia ser alçada numa condição, numa classe social e num estilo de vida que ela jamais iria imaginar, como a Elisa. E aí ela fez uma fala para mim na época do julgamento da Elisa. Ela disse assim, engraçado que tem coisas que a gente não esquece na clínica, sabe? E ela disse assim para mim: se ele, fulano, encontrasse outra garota de programa, eu mato ele e ela. Ele pode casar com qualquer patricinha que ele quiser. Ele pode encontrar qualquer outra mulher. Mas garota de programa, se eu for trocada, como a Elisa foi, por outra garota de programa, isso não vai ficar assim não. E eu fiquei curiosa, porque aqui não era só ser trocada por outra mulher, era ser trocada por outra mulher, garota de programa. Então eu fiquei investigando junto com ela o porquê isso. Até chamei a atenção dela, mas escuta, então aqui a questão não é só ser trocada por outra mulher, né? A disputa, a rivalidade, a luta, o confronto. Por que o fato dela ser garota de programa também iria, inclusive, te dar mais raiva, mais ódio, a ponto de você até falar, não ia ficar assim não, de repente eu ia dar uma de Elisa. Por que isso? Aí ela falou assim, porque nós existimos também como mulheres, isso ela falou, estou resumindo aqui, tá? Ela falou nesses tons. Depois de algum tempo de sessão, ela me deu a entender isso, eu estou colocando em minhas palavras, que é o que me faz me sentir mais mulher é ser desejada sexualmente. Isso sempre foi o mais importante para mim. Enquanto eu sei que eu sou isso e que eu tenho isso nas mãos, ele é meu. Então não adianta ele me dar grana, viagem, carro, casa, tchala, me cobrir de princesa. Ele tem que me querer. Ele tem que me querer como se eu fosse a única mulher na vida que esse cara iria querer ter na cama.
Se isso existe, eu estou segura. Aí eu falei, e o afeto, o amor, carinho, essas coisas? Não. É lindo, acho lindo, eu quero ser amada, eu quero ser... é maravilhoso, todos os afetos são lindos, muito legal. Agora, o principal é, eu tenho que ser desejada. Sexualmente eu tenho que ser desejada. Mais que qualquer outra coisa na vida. Porque isso é aquilo que me fará ganhar na competição do feminino, porque você sabe como é que é, né? Ainda mais homem brasileiro. Ela falava assim: basta passar uma bunda na frente e eles já vão atrás. Então, assim, as mulheres caem em cima de um partidão desse. Então, aonde que eu seguro ele? Eu seguro ele no sexo. Aliás, isso sempre foi mais importante para mim. Se não o fosse, eu não teria jamais sido garota de programa. Eu não teria condições de ser garota de programa. Então entenda uma coisa, doutora. Para nós, garota de programa, o desejo por nós sexual, aquilo, aquela liga, aquela coisa que me prende, que não me solta, porque eu tenho um poder pulsional, palavra psicanalítica, poder energético, poder instintivo, poder pulsional, essa pulsão sexual, essa coisa que me liga a ele e eu o tenho comigo enlaçado. Isso é a verdadeira aliança. Isso é o que faz o cara ficar comigo. Eu posso encaixar a Elisa Matsunaga nesse depoimento? Eu arriscaria. Há uma coisa que eu queria dizer de psicanalista. Eu não posso bater martelo, usando um exemplo jurídico, nesse nosso encontro, dizendo é assim, é assado, eu só posso fazer isso com muita segurança, e mesmo assim 90%, nunca 100%. Se a Elisa estivesse aqui no papo com a gente, se eu estivesse entrevistando ela, aí sim. Por enquanto, eu estou embasada numa teoria psicanalítica, eu estou elaborando sobre a histeria feminina, eu estou elaborando sobre o papel da histeria feminina no campo sexual, gerando sintomas psicopatológicos que possam sustentar um crime. E que de repente podem até bater de frente contra ela só matou por grana. Ela só matou porque ela não queria perder aquela vida de princesa. Eu não acho que foi isso. Eu acho que se ela estivesse se separando do Matsunaga e a família apoiasse ela, ainda mais porque ela tinha um filho, um triunfo, assim, um filho dele, eles dariam apoio de grana para ela ter uma vida bem farta. Seria uma vida mais farta que a vida na penitenciária. Então, assim, se ela fosse tão grana, que é um símbolo fálico e que é um viés de raciocínio masculino em cima dela, não rola, não cola. Para mim, não. Eu estou dentro do raciocínio do feminino desejante, do feminino que culturalmente, baseado em 5.000 anos de história, sempre foi visto como desejo, para o bem e para o mal. Mulher filha do demônio, segundo as igrejas, que causavam bastante repressão sexual. Mulher coisa do demônio. Ou mulher, a tentação do sexo, vamos oprimi-la ao máximo para que a gente ainda possa ter um certo poder, diziam os homens machistas, chauvinistas das gerações passadas. Mas mesmo em época de libertação do feminino, da mulher, do feminino e da mulher, porque a libertação do feminino também permite a homens relaxarem da ditadura horrenda
que é o machismo. Quando eles assumem seu lado mais feminino. E podem sentir, podem se sensibilizar, podem ser mais humanos, mais afetivos, menos carnais e menos grana, 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 grana. Mas mesmo numa época dessa, que homens, não todos, mas alguns se permitem, mas são bastante em comparação, vai? Caminhamos muito. Mesmo numa época onde o feminino e a mulher e as questões da mulher estão, graças a Deus, progredindo, mesmo aí, temos que olhar para dois assuntos. Eu comecei um agora e vou falar agora rapidamente do outro, depois eu gostaria de abrir para a gente conversar. Primeiro, o assunto da histeria, do quanto o outro me define, do quanto o outro me define por causa do desejo. Afinal de contas, 50 tons de cinza ainda estão vendendo muito filme, muito livro. E às vezes, passando do ponto. Porque uma coisa é você brincar. Outra coisa é você levar aquilo extremamente a sério. E se levar muito a sério, sem o afeto. Tirando o afeto da equação e ficando só na performance, você passa dos 50 tons de cinza para os 50 tons de roxo, onde você pode desnecessariamente ser alvo de escoriações, né? De domínios desnecessários, porque energia sexual, vai por mim, não é brinquedo, não é brinquedo. As questões do desejo, do ser definida pelo homem que eu amo, as questões de princesa ainda existem, muito, ainda se casa de branco, gente. Mesmo no imaginário do feminino e da mulher mais emancipada. As questões de ser possuída por alguém que me arrebata e que me ama, não só pelo afeto, mas também pelo sexo, existe no imaginário, no ideário feminino e da mulher. E existiu no da Elise. Ser trocada por outra e o pior, aí vai a minha aposta, não o meu martelo. Ser trocada por uma garota de programa, outra garota de programa, no imaginário dela, ou que o próprio Marco tenha dito, vai. Se duvidar muito, eu troco você, eu troco ela, eu troco você por ela, né? Então, é ao contrário, né? Eu troco ela por você, enfim, como fala. Já estou aqui no inglês, né? Que é ao contrário do português. Eu vou colocar ela no seu lugar. Mesmo que ele tenha feito isso. O que faz uma fúria enorme né, tomar conta de uma mulher é justamente aonde a sexualidade, no caso dela, era posta ainda num patamar de importância tão brutal, mesmo ela sendo princesa, gostando de ser princesa, vivendo uma vida de ser princesa e tendo casado com os dois apaixonados, querendo ter uma vida sexual para sempre, boa, maravilhosa, espetacular, para sempre, coisa que não existe. Um casamento não se sustenta só no sexo. E se o sexo for a coisa mais importante que sustenta esse casamento, eu sinto muito, você vai se divorciar, você vai ser trocada. Porque é a lei da busca da sexualidade. Outras coisas têm que entrar em questão, que não entraram para a Elisa, nem para o Marco, de repente. E aí, por vários motivos, e principalmente quando a mulher engravida, né, tem barrigão, aquelas coisas, a parte sexual muda, né,
para alguns homens até eles perdem o desejo. Depois vem todo o período de amamentação, todo o período, você acabou de parir um filho, hello, né? Tem que ter todo um tempo, todo um respeito, toda uma travessia psíquica para depois você voltar exuberante. E muitos homens não dão esse tempo. Eu quero meu sexo, eu quero meu sexo. A gente ficou naquele negócio da gravidez, não sei o quê. Tá bom, mas aí então, né? Então não há um tempo de acolher essa nova faceta na mulher, a faceta de mãe, a faceta de geradora, a faceta de criadora, a faceta maravilhosa essa. É só um ano ou dois no máximo, alguns meses. Não, mas eu quero voltar como era, eu voltar como era. Muitos homens se portam dessa forma, né? É aquela coisa sexual brutal, né? Que comanda as relações. E de repente o Marco foi atrás de outra garota de programa, ou outras garotas de programa. Não se sabe se aquele era a bola da vez naquela hora. E a possibilidade de ver isso ruir e de ser trocada por outra garota de programa é o que eu acho que mais incentivou, impulsionou, para falar em termos pulsionais, né? Impulsionou o ódio, a raiva e o desespero e a desconstrução do que eu sou e do que eu significo e de tudo que eu estou vivendo aqui. E não vai ficar assim. Antes de você me desconstruir por inteiro, eu desconstruo você. Se ela planejou em mínimos detalhes o crime ou não, são coisas que a gente poderia discutir aqui. A pergunta melhor, dentro da minha área, seria: ela teria condições de planejar o crime? Sim, senhor, teria sim. Ela teria condições, porque isso é uma coisa que vem acontecendo, né? Assim, peraí, como é que é? Não. Isso foi vindo, né? Então a raiva ela foi no acumulado, e dentro desse acumulado, a rivalização e a desconstrução da vida que eu tenho poderia me levar a planejar o crime? Com certeza. Aquela tese lá de alguém lá do documentário, que ela teria atirado por cima, que ela teria esperado ele numa outra posição atrás da porta e que aí poderia ter feito isso em vez de ficar no corredor com a arma apontada, isso poderia psiquicamente ter ocorrido? Sim. Tudo justifica que isso poderia sim ter ocorrido. Da mesma forma, já inflamada, continua na conversa pós-pizza, vai naquela conversa e de repente ela vai para o corredor, aí ela pega uma arma, ele vai atrás dela e aí ela atira nele. Isso poderia ter acontecido? Sim. Poderia ter acontecido no perfil que a maioria das pessoas descrevem o Marco Matsunaga, que enquanto ela estava no corredor ali, apontando a arma para ele estava assim, que ele estava provocando ela. De acordo com os relatos do perfil do Marco, não se encaixa que ele estivesse, vai atirar, que ele não teria esse perfil, ele teria muito mais o perfil da turma do Deixa Disso. Aliás, como ele era conhecido como a turma do Deixa Disso. Não, meu amor, calma lá, não sei o que. E de repente ela já está inflamada, ela já está num nível de pulsionalidade. Nós vemos o crime muito mais pela pulsionalidade do que pela passionalidade. Mas pela pulsionalidade, pelo instinto, pela aquela energia de raiva, pulsionalidade, ela poderia ter atirado, mesmo ele pedindo para não atirar, também. E depois que aconteceu?
ela estava sozinha dentro de casa, a babá já tinha ido embora. Sim, já tinha ido embora, senão estaria outro problema. Ah, tá bom. Então ela teria ido embora. E a criança? Ela continuou lá, tá dormindo. Criança pequena que dorme a noite inteira e não acorda nunca. Boa. Tá, então, entendi. Ela estava dormindo lá enquanto ela resolveu, depois de matar o Marco, arrasta ele para não sei lá onde, e depois ver como é que eu vou tirar esse cara daqui, como advogado de defesa falou daquele jeito nobre de ser, que é que eu tiro ele daqui, vou esquartejar. É como se fosse assim, uma atitude muito simples, que qualquer um faria. E aí ela vai com uma certa frieza e esquarteja. Quando você tem uma grande dose pulsional, quando todo o seu corpo, o seu cérebro, suas sinapses, também já que gostam disso hoje, sua bioquímica, é tomada por tamanha pulsionalidade a ponto de você atirar numa pessoa, vem um estado é quase um estado de não sentir, é um transe, é um transe onde não existe, ainda é pulsionalidade isso, onde não existe o que vocês chamam de passionalidade, de grandes emoções. Ai meu Deus, o que eu fiz? Oh, não, não, e chora. Não. O que passa é muito mais uma frieza para esquartejar, botar na mala. É muito mais como se toda a energia que estava antes nas tripas, in the guts, como diz o americano, o inglês, né? No inglês. Você se apodera por aquela energia e de repente, bom, acabou. E aí vem tudo para a cabeça. Como se os centros de emocionais não existissem, ficassem meio que dopados com tamanha funcionalidade. E aí você tem aquela frieza assassina, como eu escuto algumas pessoas me falarem sobre determinados crimes em filme ou na vida, tem aquela frieza assassina em que você ali fica só funcionalmente agindo como o raciocínio básico diz para você fazer. Corta aqui, faz assim, não sei o que, dá isso que não sangra. Como é que é o negócio mesmo quando a gente vai cortar o animal da caça? É assim, é assim, é assim, é assim. Pega as partes, tá legal? Põe no saco. É melhor botar mais partes em menos sacos e espalhar mais. Acho que assim não descobrem o corpo. Tá legal? Quantas malas eu tenho aqui? Ah, por favor, então vamos lá, vamos botar na mala, vamos isso, vamos aquilo, vamos sair, vamos para o carro. E depois, quando está dirigindo, né, a mente começa, não, pensa bem, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não, peraí, não sei mais o que, o pensamento compulsivo começa, né, já resolveu a situação, já saiu de lá, muito bem, o que eu faço, não sei o que, vou para cá, vou para lá, vou para lá, vou para cá, e aí vai lá, não sei o que, vai para a cutia, desova e volta para casa, provavelmente limpa tudo, faz as coisas que tem que fazer, e aí depois fica com a filha, né. É interessante, para terminar, a história do confessou o crime. Ela confessou o crime, acho que não tinha saída, né? Eu acho que é difícil, eu acho que existe uma diferença, pelo menos na psicanálise, muito grande entre chegar no dia seguinte, dormir, sair desse estado pulsional, né? Porque uma hora vai embora, cair em si, olha como é high, né? É alto. Olha a expressão que linda, eu caio em mim, né? Cair em si. Gente, o que eu fiz? Pega o telefone e liga para a polícia, ou vai para a polícia. Isso, e confessa o crime. Isso para mim é confessar um crime dentro de um modo. O outro modo é achar isso, achar aquilo, tem a câmera, não sei o quê, o cara pergunta, faz interrogatório, faz não sei o quê, aí depois no final você chega, ok, fui eu.
E você ser beneficiado por isso, porque o cara interrogou bem, é muito esquisito para mim, como uma pessoa leiga. É muito esquisito. Como é que isso pode beneficiar se não há saída lógica a não ser dizer que foi você, minha amiga? É melhor você falar que foi você. E também o advogado vai dizer, é melhor você falar que você, porque isso diminui a pena. Né? Então, as coisas ficam mais fáceis. E o outro assunto que eu gostaria de falar rapidinho um é o assunto da histeria, outra coisa é o assunto do masoquismo feminino, né? Que é prevalente nas relações cujos abusos e crimes passionais ocorrem, ou o que vocês chamam de crimes passionais. É a situação sadomasoquista, né? Eu não acho que o Marco era um masoquista ou um sadista horroroso. E eu não acho que ela vivia nesse curto casamento que teve com ele um espaço de masoquismo. Mas, aprofundando um pouco a temática do masoquismo feminino, que faz parte da cultura da mulher, e isso tem que ser olhado, inclusive pelo direito. Por quê? Porque muitas vezes, quando você tem uma relação... Sabe, masoquismo tem a ver também com poder, né? Então, a balança é sempre assim nas relações, né? Se forem saudáveis. Quando começa a ficar assim, e um assume a posição sádica e a outra masoquista, e isso se estabiliza, você pode escrever que um dia, esta faz assim. Haverá uma reatividade. O masoquista é masoquista até certo ponto. Nem que ele ou ela, que eu falei, é uma posição masoquista feminina. O homem pode ter também, tá? Mulheres têm mais, mas homens podem ter também. Nem que um dia esse masoquismo que se revolta e vira sádico faz eu pegar minha filha e por vingança contra ele ou ela me atiro com ela pela janela. Ou mato a família inteira e depois me mato. Ou dou um tiro em você e depois dou um tiro em mim. Ou, enfim, tem essas reações passionais, que faz parte dos crimes passionais, que também entra no contexto psíquico. Ele é um contexto mais difícil de explicar, eu preciso dar aula sobre isso. Fica difícil falar nesse contexto nosso aqui de bate-papo, mas eu só queria trazer à baila, ou seja, existem componentes masoquistas quando você se coloca na posição de ser definida por um outro. E se esse outro tira algumas vantagens disso, tem uma hora que isso pode vir como uma reação, onde o masoquista vira o sádico da vez. E quando eu falo sadomasoquismo, eu estou botando numa régua também com medições, entendeu? Quando eu mencionei aqui, por exemplo, os 50 tons de cinza, você tem ali um ritual, muitas vezes, sadomasoquista, que joga com o poder, que joga com o desejo. E ali, tudo bem. Ninguém está matando ninguém. Ninguém está ferindo ninguém. Ninguém está fazendo algo com o corpo de alguém que a pessoa não queira, não é? It's a play. É uma brincadeira. É uma brincadeira. Então tá tudo certo. Não tem problema nenhum. Tá na parte verde da régua, vai. De repente a régua vai ficar verde, amarela, vermelha. E aí os 50 tons de cinza viram 50 tons de roxo. E aí nós temos uma situação complicada de impor a dor ao outro e gozar, na posição sádica,
e de sentir a dor em si e gozar com isso também, o que não deixa de ser um sintoma muito ruim para a configuração psíquica e, consequentemente, para as relações fora da cama, né? Então, só deixando registrado aqui a importância de estudarmos melhor as questões histéricas, a histerias, desculpa, inclusive, que eu não falei que muitas vezes no popular, né, na psicologia popular, histeria é quando você dá um ataque histérico, se descabela, joga coisa, voa na jugular do outro, sai na baixaria, barraco. Histeria é... Isso que eu acabei de falar seriam expressões de um máximo de pressão. Histeria é o outro me define, me faz viva, me dá o beijo, me faz acordar e virar princesa, porque antes, quando eu estava dormindo, não era. Né? De repente, com esse beijo desse outro que me possui, eu virei algo muito especial. Se não fosse ele, eu não seria. E eu passo a me definir com isso. E ao chegar perto disso ser desconstruído e eu me jogar no vazio do sono profundo de novo, da princesa desmaiada, tô fora. Ninguém vai me jogar ali. E eu vou, então, assumir a posição do controle e a posição de que eu vou dar um jeito, de acordo com a minha construção, de impedir, nem que seja, tudo bem, você vai me trocar por ela, mas acontece, você morre e de repente eu morro também, ou não, eu vou para prisão, você não vai ficar com ela, etc, etc, etc. Isso pode acontecer tranquilamente. Bárbaro, 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 bárbaro. Acho que todos nós estamos aqui, enfim, encantados, presos e Obrigada. presas, assim, nessa tua fala maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. Eu venho recebendo aqui no meu WhatsApp já, enfim, Ai, que bom. uma quantidade bem expressiva, enfim, de manifestações nesse sentido. Incrível, como eu dizia, eu tinha esse propósito, a gente vai continuar, eu vou depois só encerrar a gravação para a gente ficar um pouquinho mais e ainda mais à vontade para nós trabalharmos com algumas perguntas mais específicas. Então, eu só quero dar esse fecha da gravação para que depois esse material seja devidamente publicado. E tu fizesse de uma maneira brilhante aquilo que era o objetivo central, que era de olharmos diferente sobre não só o documentário, mas sobre este comportamento humano que importou neste crime, que então tomou essa proporção que foi o caso Matsunaga. E insisto, tu fizeste isso com esse olhar sempre muito cuidadoso, muito técnico, muito competente, para mostrar o que o direito não consegue de forma alguma absorver. Eu vou continuar, nós vamos continuar agora aqui, né? O presente Mas para eu quem queria, está. Diga eu lá, queria por favor. deixar, eu queria Diga, registrar só uma coisa antes de interromper diga, o recording, que por favor. tem uma coisa no direito penal, que me deixa assim, mas por que isso ainda não aconteceu? Porque nós tivemos um século, o século XX foi considerado o século da psicologia. Foi o campo do saber que mais evoluiu e cresceu. O século XXI é o século da genética, né? Até agora está dessa forma. Mas temos um século de psicologia, um século de investigação do psiquismo humano, um século de conhecimento do humano via comportamento psicológico.
O direito penal, ou o Código Penal, e eu sou ignorante, eu não sou uma operadora do direito, mas pelo que eu escuto, antes ele estava preocupado em punir, depois ele virou reeducar, não punir, mas reeducar. Se chama, a Elisa Matsunaga é chamada de reeducanda, no próprio documentário. Ótimo, assim, tem coisas que tem que reeducar mesmo, ou educar pela primeira vez, em alguns casos. Mas também tem o tratar psiquicamente, que não é um assunto tanto de pedagogia, não é um assunto tão pedagógico, é um assunto psi. E eu vejo que o direito coloca umas coisas assim, se ele tem um psiquismo podre, ele vai ser tratado por psiquiatra e não pode ir para a prisão, não pode ser responsabilizado pelo crime, é semi-imputável, inimputável, não. E se ele não tem problema psíquico, aí ele vai para cá e vai ser reeducando pedagogicamente, não sei o que, se fosse o ideal de realmente acontecer. O que eu quero dizer é que crime é sintoma. Crime é sintoma psíquico, não interessa se você tem um grau alto de psicose ou não, se você é da estrutura perversa ou não, ou se você é um neuroticão legal, mas que de vez em quando deu um desarranjo na sua vida, que outras questões apareceram e um crime aconteceu. Então, assim, todo mundo precisa ser reeducado, até onde puder. Um esquizofrênico grave não vai ter tantas chances de ser reeducado como outros, mas todos estão na via da reeducação, sim. Eu concordo muito mais com isso do que essa via da punição. Mas todos terão que ser tratados pela via do psiquismo. E essa diferenciação que se faz, para mim, ela não tem o menor sentido. Psiquicamente, psicologicamente falando, psicanaliticamente falando, essa história de semi-imputabilidade por problemas mentais que é colocado, isso eu não entendo. Eu acho que as leis, os advogados têm muito a compartilhar comigo sobre isso, mas pelo ponto de vista psicanalítico eu não vejo o menor sentido. Eu concordo integralmente contigo, então, para a gente, enfim, seguir nessa mesma linha, e eu vou te dizer o seguinte, nós estamos, eu estou nessa brincadeira há 16 anos, nessa brincadeira séria de ser advogado criminalista. E eu vou te dizer que nós estamos voltando, é muito cíclico isso dentro do direito, um direito que nós tínhamos de vingança, que era um não direito, que era a vingança privada, que aí depois nós tivemos todo um século XIII, enfim, e toda aquele momento de inquisitorialidade e caças bruxas e etc., tudo aquilo que se conhece. Depois a gente migrou para o século XVII, e aí, enfim, aquela tentativa de avanços. E eu vou te dizer que nós estamos agora, no século XXI, justamente, talvez, no direito penal e no processo penal, numa das nossas maiores crises. Porque nós estamos involuindo. Nós estamos involuindo. E nós estamos voltando para um momento, Maísa, em que nós estamos agora, talvez, não pensando mais em punir, nós não estamos mais pensando em reeducar, mas eu, com muita tranquilidade, te diria que nós estamos num momento onde o nosso objetivo é neutralizar. Nós estamos num momento onde nós estamos fazendo necessariamente uma, digamos assim, uma limpeza social. E quando eu estou falando aqui em limpeza social, eu estou sempre para além, e eu acho que é por isso que nós nos damos muito bem, eu estou para além de qualquer discurso que seja de extrema direita, de extrema esquerda. Eu estou para além do critério de se a nossa população carcerária ela é majoritariamente compreendida por negros, por pardos ou por brancos. Eu não estou fazendo essa leitura. A minha leitura de constatação, porque depende muito de cada região,
Quando a gente fala assim numa situação de generalização, nós até poderíamos sim falar, eu não vou negar isso aqui, muito menos, digamos assim, publicamente, porque depois esse vídeo se torna público, eu não seria insano de dizer que, enfim, que tudo aquilo que a academia construiu em nível de números de presos, e que esse número de presos há uma maior correspondência de negros, eu não iria aqui fazer com que tudo aquilo que se pesquisou de maneira séria ruísse, eu derrubasse simplesmente na minha fala. Mas o que eu sou muito cuidadoso é porque eu advogo nas mais diferentes regiões, não só do Rio Grande do Sul, mas do Brasil. E claro que eu atendo em parlatórios pessoas que têm o olho verde, que têm o olho azul, e etc. Então, por isso que eu sou muito cuidadoso quando há todo um movimento, né, de dizendo assim, tem um movimento muito ok, ele é sério, ele é legítimo, enfim, tem um montão de gente, principalmente do Rio de Janeiro, com aquelas camisetas, né? Como é que é? Veja a cor, imagina a dor, ou se tem dor, imagine a cor. Isso. Enfim, tem essa coisa toda assim. Gente, quem está num sistema prisional hoje, nesse nosso momento histórico, não importa se tem mais idade, menos idade, se tem mais cor de pele, menos cor de pele, mais intensidade de pigmentação, se tem mais dinheiro ou menos dinheiro. A grande realidade, Maísa, é que nós estamos num momento em que o direito ele está o tempo todo buscando aquela lógica das heurísticas, que tu sabe muito bem o que é, nós estamos o tempo todo buscando atalho, tudo está virando número, tudo está virando meta, a gente precisa julgar. Quando a gente está pensando na modernidade, eu faço isso aqui com muita tranquilidade, com muita responsabilidade, que eu estou dizendo. Nós estamos num momento em que o direito, e eu estou falando necessariamente do penal e do processo penal, que é o que eu domino, pelo menos minimamente, nós estamos num momento que o nosso momento ele é quantitativo e ele não é qualitativo. Quando nós não queremos pensar em qualidade, nós necessariamente entramos nisso que vocês de outras áreas olham para nós e dizem: eu não consigo entender vocês. E aí é o momento em que a minha crise existencial, no melhor sentido da palavra, é o momento em que ela se agrava, porque eu estou dentro do direito e eu também, em inúmeros momentos, eu não consigo compreender como foi que nós nos permitimos, como que a gente se permitiu, de algum modo, então, deixarmos que nós fôssemos para este campo da neutralização. Então, hoje o cenário é o seguinte, há um indício, há uma fumaça de que o Gabriel tenha cometido tal ilícito penal, sim, temos uma fumaça de que ele tenha cometido isso. Então, ok, então a gente prende. Isso é a primeira saciedade, isso é coisa que daí todos nós, e aqui o todos nós é bem entre aspas, nós ficamos tranquilos. Olha, o Gabriel agora está preso. Se nós encontrarmos elementos de prova de que verdadeiramente ele fez, ok, a gente coloca ele em liberdade, a gente pede desculpa, a gente diz, olha, pois é, olha que droga, né? Tu ficou 1 ano preso, ficou 2 anos preso, ficou 3 anos preso e não era tu. Poxa, que lamentável. Mas agora vai curtir a tua liberdade. Ou então, a gente faz o processo ali com os mínimos cuidados ou com cuidado nenhum, do jeito mais rasteiro, mais rápido, mais básico. E, de fato, Maísa, o direito ele precisa dar um salto gigantesco, gigantesco, de entender como que o comportamento humano, as razões pelas quais um determinado comportamento humano culminou com o crime e como que, de algum modo, nós vamos, de maneira inteligente, de maneira técnica, de maneira racional, fazer com que a convivência em sociedade ela possa se tornar suportável, passando pela redução de reiterações criminosas. Né? Como que eu posso fazer isso? E aí é que entra, evidentemente, a leitura impecável que tu fez, que é como que nós verdadeiramente podemos tratar essas pessoas.
né? Como que nós vamos entrar no campo do tratamento, Ou né? pelo menos ter um olhar para isso também, e não ficar num olhar tão maniqueísta, tão traços comportamentais, tica, é isso, é aquilo, né? Eu queria ouvir as meninas, tem muita mulher aqui hoje, né? Muitas das suas alunas. E tem também rapazes aqui, eu ouvi uma pessoa entrar e eu queria saber se tem perguntas, se gostaria de conversar comigo, se gostaria de trazer alguma questão com concordância ou discordância. Eu gostaria de ouvir os seus alunos agora, no que tiver Perfeito. que ser dito. É assim que eu quero também. Então, eu vou me permitir só fazer um encerramento aqui dessa nossa fala, Tá bom. te agradecendo mais uma vez, assim, de maneira gigante, assim, receba o meu super abraço, minha gratidão que, como eu te disse no início lá, transborda, porque é sempre uma delícia te ouvir, é sempre uma maravilha poder disso que nós estamos falando aqui, eu sei o quanto que isso aqui desperta na gente, muito mais curiosidade, muito mais vontade, e como eu disse, eu já vi, a gente já assistiu, todos nós assistimos, nós lemos, nós ouvimos muitas coisas sobre o caso Matsunaga, e eu termino aqui, né, assim, digamos, pelo menos essa primeira parte, eu termino ela muito feliz, muito entusiasmado, porque verdadeiramente nós conseguimos trazer o novo. A gente trouxe um olhar que até então ele não está por aí. Ele pode ter acontecido, talvez em algumas rodas de conversas, enfim, mas assim, de uma maneira um pouco mais pública, de uma maneira um pouco mais compartilhada. Eu tenho muita segurança em dizer que me vali de muito estudo antes de vir aqui, e eu posso dizer que, de fato, nós cumprimos de uma maneira assim muito feliz, muito salutar, um olhar diferente sobre. Então, daí a minha gratidão. E aí eu encerro aqui a gravação e nós, claro, agora a gente vai necessariamente abrir para a galera, né, enfim, interagir conosco. Maísa, beijo no teu coração, muito obrigado. Eu agradeço esse espaço, querido, eu agradeço. Recebo o seu beijo no meu coração e dou outro beijo no seu. Obrigado, obrigado.